Direto no assunto. Pode acreditar. Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Querendo lembrar mais uma vez que você que está nos vendo, vá curtindo, compartilhando o nosso canal e também o canal da Rádio Independência, viu, amigo? No YouTube e no Facebook. Você que está ouvindo, vá curtindo, compartilhando, mandando para quem você gosta. É o nosso canal que está escrito Direita Raiz, né? Porque tenho convicção daquilo que a gente pensa. E eu agradeço muito por sua preciosa audiência e também por ouvir e de botar o joinha lá para cima ou para baixo, não tem problema nenhum. Você tem o direito de escolher ou de concordar ou discordar, não tem problema nenhum, viu? Então faça isso. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Olha, eu gostaria só de trazer aqui uma reflexão rápida, né? Pra gente observar quanta gente está reclamando, né? Reclama, meu Deus do céu, e quanto tempo a gente perde reclamando, quando na verdade às vezes nem luta para ver se a coisa melhora, né? A pessoa está reclamando. Agora, tem uma característica que é assim, dos frouxos dessa vida, os frouxos, né? Porque eu não venci na vida porque a culpa foi de fulano, eu não venci na vida por causa do meu tetaravô, o bisavô da minha avó, que era escravagista, e tal, porque eu nasci pretinho, branquinho, amarelinho e tal, eu não venci por isso. Então, e tem os outros que dizem assim, para eu vencer, o fulano tem que ganhar, o Beltrano tem que perder e tal. Meu amigo, isso é um alinhavamento louco que as pessoas fazem. Quando, na verdade, a grande virtude do que você vai conquistar é de você mesmo. É certo que os sistemas, as circunstâncias podem até atrapalhar, mas ela nunca vai ser o fator determinante para você se sobressair na vida. Tanto é verdade que em uma mesma região onde todo mundo está sob a mesma condição financeira e tal, uns sobressaem e outros não sobressaem. Por quê? Porque uns têm espírito de luta e outros não têm. Agora, observe aí o modus operandi do progressismo, que é a mesma coisa do progressismo, socialismo, comunismo, é tudo parecido com isso aí. Tem aquela coisa de você dizer assim, é sempre se vitimizando e apontando a culpa para o outro, não para si mesmo. Só lembrando aqui, né, que lá nos tempos antigos, e é bíblico que está lá, olha a diferença entre dois reis lá da antiguidade que está registrado na Bíblia aí. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, Saul, escolhido pelo povo, aliás, pedido pelo povo e Deus mandou tal e tal, mas não deu certo, né, Saul. Aí aconteceu, virou, mexeu e um monte de coisa, Deus tirou ele, né, e colocou Davi. Olha a diferença, e o Saul sempre, né, aquela coisa, né, nunca assumia o seu próprio erro. Quando ele uma vez sacrificou, antes de ir para a guerra, tinha que sacrificar, mas só quem podia sacrificar era o sacerdote. Só quem podia era quem estava apto para fazer aquilo, e era colocado por Deus. E ele simplesmente, Samuel demorando a chegar, ele se adiantou. Saul, viu? Se adiantou. Não, rapaz, tá demorando. Samuel, o jumento tá devagar e tal, porque andava de jumento naquele tempo, viu, amigo? O negócio era sério. Andava de jumento. E aí, ou de jumento ou é algum animal aí, eu acho que era jumento. O Samuel demorou um pouquinho a chegar e Saul simplesmente só, rapaz, tá atrasado e tal, tá demorando, vamos fazer o seguinte, vamos sacrificar logo. E aí sacrificou. Daqui a pouco Samuel chega, meu amigo, para que ele fez isso? O que acontece? Deus rasgou o reinado de Saul naquela hora, quando ele desobedeceu e, o pior, desobedecia e tentava justificar como... Eu estou só explicando para os tempos de hoje. O cara casa, batiza, faz e acontece, mas nunca assume seu erro. Sempre o erro foi do outro. Não, porque é por causa do prefeito. Não, porque é o governador. Não, porque é o presidente. Porque é a minha professora. Porque é o meu pai. Porque é a minha mãe. Porque é o sol. Porque é o frio. Porque é o vento. Porque é o calor. Porque é a poeira. Porque é a lama. É sempre aquela mastigado nojento que não vai a lugar nenhum, porque o cara simplesmente só falta dizer, eu sou preguiçoso, trangolão. É, só isso. E aí, o rei Saul, voltando ao caso lá, né? O rei Saul, quando Samuel chegou, disse, Saul, como é que você fez isso? Você não tem autorização. Só quem pode sacrificar o Senhor é o sacerdote, Saul. O que você fez da sua vida, Saul?
Pois é. Não, mas é porque estava demorando. Não, mas porque... Você já viu gente que tenta ajeitar, tenta ajudar Deus em alguma coisa? Não, rapaz, Deus não sabe fazer. Eu vou fazer aqui, vou ajudar. É igual a esquerda. Sabe? A esquerda gosta de dizer que tu não sabe de nada, tu não sabe tomar decisão, tu não sabe escolher, porque eu que sou bonzão, eu que sei escolher, porque, sabe, os discursos de ódio, eu sei dizer o que é discurso de ódio, eu sei dizer o que você tem que falar, eu sei dizer qual é a roupa que seu filho tem que usar, o beabá que seu filho tem que aprender, tudo coisa de esquerda é desse jeito. Então Saul era um desses que sempre gerava aquele monte de desculpa e tal. Agora eu vou mostrar a diferença. Com Davi, que foi um homem que escorregou muito na vida, né? Escorregou muito. O seu maior escorregão foi quando ele, um dia, lá do seu palácio, né? O povo estava na guerra e ele era para estar lá, pelo menos instruindo, fazendo alguma coisa. No entanto, ele estava no palácio, curtindo a vida, né? Pois é. O erro não foi esse. O problema é que ele sai na sacada do palácio e olha não saiu na pretensão de olhar, mas olhou e viu a mulher de Urias, porque estava tomando banho no canto adequado dela, que deveria tomar banho. Só que ele provavelmente deveria estar na guerra junto com seus colegas, estava lá em casa trangolando, né? E aí o que acontece? Saiu na sacada do palácio e viu a mulher de Urias tomando banho. E aí o que acontece? Desejou a mulher, embora já tivesse um bocado de mulher, porque naquele tempo era, entre aspas, né, permitido, embora não fosse à vontade de Deus, mas era permitido. Pois é, tinha concubina, tinha mulher, tinha um bocado de coisa. E ele desejou a mulher de um soldado dele chamado Urias, que estava na guerra, certo? O que acontece? Mandou chamar aquela mulher e coabitou com ela. O que acontece? A mulher ficou grávida. E a coisa azedou pro lado dele. Consequentemente, ele, tentando encobrir o erro dele, mandou uma cartinha pelo próprio Urias para entregar lá o chefe do exército naquela época, para colocar o Urias, que era a mulher daquela mulher, chamava-se Betseba, a mulher de Betseba, e colocar na frente da batalha para ele morrer. E aí ele, consequentemente, ficar com a mulher dele, né? Com a Betseba. Batseba ou Betseba, tá lá, tem algumas traduções que diz Bate, outras dizem Bet, mas de qualquer maneira era a mulher de Urias, certo? Que era um soldado fiel de Davi. Eu vou explicar para você bem direitinho, para você entender a diferença entre um e outro, para você entender. O que acontece? O Urias realmente morreu. Aí Davi diz assim, ó, deu certinho, né? Eu fiz aquela trama e tal, não sei o que, deu certo. Mas o que? Deus está vendo todas as coisas. E pegou um profeta chamado Natã, mandou falar com Davi, vai lá e fala com Davi, diz bem direitinho, faz primeiro um floreado lá, explica, faz uma explicação dizendo que alguém tinha um monte de ovelha e tal, e depois chegou alguém para visitá-lo e ele pegou, em vez de matar uma das suas ovelhas, matou a única ovelhinha que o cara tinha, sabe, para fazer aquela comida do guisado daquela visita. Quem era esse homem? E aí, depois de Natã explicar tudinho, como Deus tinha mandado, aí disse, o que esse homem merece, ó rei? Ele disse, esse homem merece a morte. Ele disse, rapaz, esse homem é o senhor. Meu Deus do céu, esse homem é o senhor, olha aí. O Davi, que era o rei, e o rei detinha aí o poder bélico, o poder administrativo, executivo, judiciário, era tudo com ele, né? O rei tinha tudo. O poder era todo concentrado no próprio rei. O que acontece? Davi praticamente fez a sentença, esse homem merece morrer. Ele disse, esse homem é o senhor. Meu Deus, o que acontece? Olha a diferença. Davi, na hora que caiu em si e que viu que tinha praticado um erro brutal em planejar a morte de alguém fiel a ele, de alguém amigo dele e tudo mais, um soldado dele, ele não disse assim, não, mas também a mulher estava tomando banho. Não, ele não disse nada, disse assim, pequei contra o Senhor. Ele assumiu o erro. Essa é a grande diferença, tá entendendo? Essa é a grande diferença. Você que vive aí debaixo de a taca batendo, igual o jumento de Livio Gonzaga, apanhando com força da vida, aí vem culpar o quê? O sistema, a temperatura, é o sol, é o vento, é o prefeito, é o delegado, é o juiz, é não sei quem, é isso, é aquilo. Não, meu amigo, não, é você, sou eu tenho que assumir o meu erro. É o único jeito e o melhor jeito de você vencer o problema é você enfrentar o problema. Porque quando você tergiversa e passa para o outro, que é próprio da esquerda, olha como é que é o discurso da esquerda. É porque, infelizmente, tudo chega lá.
Olha como é o discurso. Não, porque é o negrinho, pobrezinho, não sei o que, tá sofrendo por causa do bisavô da sua avó, que era escravagista, não sei o que. Vamos tirar o espinhar. Vamos aqui dizer que ele precisa de cota. Ele precisa de cota, ele precisa não sei de quê, ele precisa, sabe, diminuindo as pessoas para tirar o... Não, meu amigo, não, você tem que lutar. A circunstância é a mesma para todo mundo. Eu sei que ser nordestino tem um pouco de discriminação aí do pessoal do sul, ser negro também tem um pouco de discriminação, mas não pode ser o fator determinante. Você que é negro, você é livre. Você recebeu sua abolição em 13 de maio de 1888 pela uma princesa branca, chamada Princesa Isabel. Branca, viu? Não esqueça disso, branca. Hoje você é livre. Não aceite ser escravizado por ninguém. E não se coloque na posição de escravo também, não. Não se coloque. O grande problema é que você se escraviza. Não estou dizendo você negro, não. Qualquer um que se escraviza por si mesmo. Primeira coisa, não reconhecendo que você precisa melhorar. Estudar, lutar, se esforçar, porque se for entrar na conversa lorota, na conversa furada de político, que você é um coitadinho, um Zé Ninguém, um leso qualquer, não engula essa. Você precisa passar por cima e lutar com suas próprias forças, e se alguém disser uma coisa que não te agrada, deixe passar direto, não deixe nem entrar no seu ouvido, certo? Porque eu escuto muita conversa de desestímulo, de não sei o que. Isso me desestimula? Não, senhor, isso me estimula a provar o contrário do que ele está dizendo, certo? E assim vai. Essa é a vida que nós temos que lutar todo dia, viu, amigo? Todo dia. Então pare de reclamar de calor, de frio, de vento, de chuva, de poeira, de qualquer coisa. Faça por onde a sobreviver de acordo com a condição que está no seu ambiente, porque não tem jeito. Você vai mudar o sol? Não. Você vai mudar o clima do Nordeste? Não vai, meu amigo, não vai. Então, primeiro, se está insatisfeito com aqui, o melhor jeito é, se a pessoa não consegue conviver com a dificuldade que o Nordeste impera aqui no Nordeste, tem que mudar de lugar, né? Tem que ir para outro canto. Não se sabe que vai dar certo, mas às vezes tem gente que muda. Eu já morei fora. Gostei de lá, mas estou gostando de cá também. Por quê? Graças a Deus. Sempre vivi às custas do meu trabalho e é assim que eu vou continuar. Esse é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Direto no Assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender.